Boa tarde, bem-vindos ao quarto podcast de Oncologia no Ar, dedicado ao cancro da mama. Como habitualmente, nós temos hoje connosco duas convidadas, a Susana Antunes, a quem foi diagnosticado um cancro de mama em 2014, fez vários tratamentos, radioterapia, cirurgia, terapêutica sistémica, e também a doutora Joana Ribeiro, que é especialista em Oncologia Médica na Fundação Champalimau, em Lisboa. Eu desde já agradeço a ambas a vossa disponibilidade. O meu nome é Rui Fernandes, eu sou médico de família e responsável pelo Departamento Médico de Oncologia da PRFAO em Portugal. Se calhar começo pela Susana e pedia-lhe para, se possível, nos contar um pouco da sua história, como é que recebeu esta notícia do diagnóstico, como é que foi feito o diagnóstico e também de que maneira, como é que lhe foi comunicada toda esta informação que normalmente envolve um diagnóstico desta natureza. Ok, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigada por me terem convidado a estar presente. É assim, foi em 2014, portanto eu já era acompanhada de 6 em 6 meses, desde que tinha tido o meu filho mais velho, desde os 30 anos de idade, tinha 37, pronto, por conta de uns nódulos que tinha, pronto, e subitamente num desses exames de 6 em 6 meses, em que eu ia perfeitamente descansada, portanto o doutor, na altura, antes de me fazer a mamografia, quando me fez a ecografia, pediu para me sentar, portanto, e disse-me que eu tinha cancro. Na altura fez-me logo a biópsia, entendeu? Fazer assim, encaminhou-me a um laboratório, portanto, e em 24 horas eu soube assim quase tudo e em 15 dias fui operada. E a partir daí fez depois mais os restantes tratamentos, suponho. Fiz, portanto, perguntou-me o que é que eu senti. Ainda hoje não sei muito bem falar disso. Foi um grande choque, porque temos 37 anos, ou a idade que tivermos, mas 37 anos, achamos que somos indestrutíveis, lindas, maravilhosas, e estamos a contar com tudo, menos com um diagnóstico desses. Quando vamos fazendo de 6 em 6 meses alguns exames, como eu, que já vinha fazendo há alguns anos, acabamos por achar que é tudo normal e que não vai suceder dali nada. E quando realmente sucede, achamos que morremos no outro dia. Eu demorei muito tempo a reagir, demorei muito tempo a chorar, demorei muito tempo a conseguir interiorizar aquilo que tinha e foi muito complicado lidar com o diagnóstico. Sim, eu imagino realmente que receber uma informação desta natureza não seja fácil. Como é que descreveria, se é que é possível descrever, o impacto pessoal, familiar, profissional, penso eu, que esta notícia acabou por ter em si? Em termos pessoais, teve um impacto brutal. Eu, na altura, era casada, portanto, o meu ex-marido, portanto, trabalhava fora do país, portanto, isto, em outras 48 horas, envolveu que ele voltasse, não é? Em termos profissionais, eu tinha uma profissão muito exigente e, portanto, não naquela altura, mas depois, portanto, foi-me incapacitando de ser a Susana que eu era. Pronto, naquela altura, a reação mais complicada foi dizer aos meus filhos. A minha filha tinha 10 anos, o meu filho tinha 8, e consegui dizer aos meus filhos que a mãe, que era a super mãe, né, como somos todas, mas eu era a super mãe, e que aquela mãe que estava sempre disposta e que estava sempre bem, iria estar menos bem, foi muito, muito complicado. Não fui eu que disse, portanto foi uma enfermeira minha amiga, que, portanto, numa brincadeira da escola, levou um livrinho que ela própria escreveu e falou sobre aquilo. E depois eu apareci, conversei e falei com eles, ao pé dela, ao pé da professora, e pronto, foi assim uma coisa diferente. Mas foi a coisa mais difícil, foi dizer aos meus filhos. E foi reorganizar a minha vida toda, porque eu tive que reorganizar a minha vida toda. Se calhar passava agora à doutora Joana, também para lhe perguntar, e sei que tem muita experiência no tratamento de pessoas com patologia oncológica, e perguntava-lhe se calhar quais é que são as estratégias que podem ou devem ser adotadas na comunicação de um diagnóstico desta natureza.
Boa tarde, antes de mais, e obrigada pelo convite também para estar aqui. É um prazer estar a ter esta conversa assim tão próxima. Eu acho que eu realçava primeiro o facto de, pelo menos na altura em que eu fiz o curso, esta parte da comunicação médica não ser uma área que era muito privilegiada, e isso é sem dúvida um ponto que eu penso que está a mudar lentamente e que vai mudar. Independentemente disso, tal como não é fácil para ninguém receber esta notícia, também não é fácil para os médicos transmiti-la, e portanto às vezes é uma situação que gera alguma ansiedade. Eu penso que algo que é indiscutível é que independentemente da forma como se comunica, deve comunicar-se a verdade, e isso é algo que às vezes é difícil e não tem que ser feito de uma forma abrupta, mas a verdade deve ser sempre comunicada, mesmo que seja de uma forma suave e progressiva, e deve ser transmitida tanto à pessoa como à família, apesar de, obviamente, nós sabemos que as pessoas são todas diferentes, o envolvimento que também querem das famílias muitas vezes é diferente. Acho também que não é nunca um trabalho de uma só pessoa, é o trabalho de uma equipa. Eu tenho o privilégio de trabalhar num sítio que está estruturado desde há muito tempo, pela visão também da doutora Fátima Cardoso, na forma de uma unidade, e isso é muito reconfortante, porque nós sabemos que esta pessoa que tem uma consulta connosco e que vai receber um diagnóstico muito com um grande impacto, terá depois uma outra pessoa que é, por exemplo, uma enfermeira, que falará com ela durante mais algum tempo, e portanto acho que esta estratégia de ter uma equipa que possa ir comunicando todas as vertentes da doença e do tratamento de uma forma mais progressiva é uma boa estratégia. Acho que claro que é muito importante, e nós hoje em dia valorizamos muito o papel da psico-oncologia também para nos apoiar a avaliar as necessidades destas pessoas, e muitas vezes a avaliar a necessidade até de terapêutica mais... sim, também isso, acho que, por exemplo, sim, e por falar em terapêuticas complementares, eu preferia utilizar esse nome. Eu acho que as associações de doentes têm um grande papel hoje em dia. Existem associações disponíveis que, de uma forma muito fidedigna, muito clara, que é muito em consonância com os médicos que também trabalham, ou às vezes que apoiam estas associações, portanto, que validam e suportam, e portanto são um grande ponto de apoio para as pessoas. Lidamos muito com os afetos. Sim, lidamos também com os afetos. Claro. Às vezes é o mais difícil nos doentes, é lidar com os próprios afetos, claro. E as associações conseguem ajudar. Claro, as associações são um ponto de abrigo muito importante. E depois, claro que existem várias formas também de comunicação, e só para acabar esta parte das estratégias de comunicação, há uma forma mais literal de comunicar a doença, mas também existem várias outras maneiras, através, por exemplo, nós utilizamos muito alguns gráficos, alguns desenhos, que as próprias pessoas podem levar depois para casa e explorar com a família. Isto porque também não sei qual é a experiência, mas existem estudos que demonstram que as pessoas numa primeira consulta, 80% da informação não retêm. Eu não retive. Sim, porque não queria interromper, mas pegando ali um bocadinho nas palavras que a senhora disse há pouco, ou seja, no seu caso, o que eu percebi foi que houve ali duas fases. A primeira foi quando recebeu o diagnóstico, que não interiorizou, não é? Demorou algum tempo a interiorizar. E depois é a própria comunicação para fora, para outras pessoas, nomeadamente para os seus filhos. Foi muito complicado. Eu não interiorizei. Primeiro, eu não estava... Na minha ideia, eu não podia estar doente. Pronto, não podia, não merecia, não queria, não tudo. Depois, como eu tinha feito um exame há tão pouco tempo, sensivelmente há 4 meses, estava tão descansada, quando fui ter, penso que posso falar no nome do médico, não, o Dr. Fernando Lage, foi quem me diagnosticou, e ia perfeitamente tranquila. E ele já era meu médico há tantos anos. Quando ele me mandou sentar e me segurou na mão e me disse aquilo daquela maneira, eu disse, as únicas palavras que ele disse foi, só pode estar a brincar comigo. Okay. E não fui capaz de reagir mais. Eu só reagi quando comecei a fazer a quimioterapia, porque eu não queria ouvir. Sou sincera, não queria ouvir, não queria falar, eu só queria que aquilo passasse. Fiz tudo quanto me disseram. Eu tive o privilégio
de ser muito bem acompanhada do princípio ao fim. Tive o privilégio de ter bons amigos e bons conselheiros e de estar com bons médicos, pronto, na altura, e de realmente ser muito bem encaminhada. Mas eu não consegui entender o que se passava comigo. Foi muito complicado. A doutora Joana estava aqui até a transmitir esta ideia que uma grande maioria dos doentes na primeira consulta nem sequer, ou seja, não recebe as informações mais básicas, não é, que lhe possa transmitir. Se quiser concluir Sim. um bocadinho a ideia que estava a tirar há pouco. Sim, e eu acho que é uma consulta em que às vezes o mais importante é de facto não é explorar assim numa grande profundidade todos os pormenores do que vai ser a doença, daí eu ter falado de uma transmissão mais progressiva. É uma altura talvez em que há um diagnóstico difícil que tem que ser transmitido e em que provavelmente têm que ser apresentadas logo algumas soluções. Eu acho que esta é uma estratégia, é dar uma má notícia mas apresentar soluções e apresentar perspectivas de futuro. E há um filme, e já agora estamos aqui de uma forma muito descontraída a falar, existe um filme muito engraçado que se chama 50-50, que eu já vi, já era oncologista, mas que nunca me tinha feito entender tanto, porque nós estamos de um lado, não é? E tantas vezes com pessoas, mas esta ideia de que a comunicação não passa está muito bem expressa naquele filme. A partir do momento em que o médico diz que este doente, este ator tem cancro, tudo se desvanece à volta dele, portanto o médico deixa de estar focado, as vozes estão completamente distorcidas e isto é uma imagem poderosa e isto mudou de certa forma um bocadinho também a forma como nós de facto, acho que é uma primeira consulta em que tem que haver alguma transmissão, tem que haver algum reconforto e também apresentar soluções e depois, claro, é um trabalho que começa ali e que é muito importante que seja feito por uma equipa, porque também é um trabalho às vezes muito pesado só para uma pessoa, portanto, quando é feito por uma equipa é de certeza feito melhor. Quando é a consulta de decisão terapêutica em que nos dão tanta informação, eu não ouvi rigorosamente nada, só perguntei no final, mas eu posso ir de férias? Ficou tudo. Claro, mas outra estratégia de comunicação é que ela não seja só oral, não é? É que hajam panfletos preparados, que hajam sites onde as pessoas podem depois voltar de forma mais calma, mais fria, voltar a reler. Eu acho que essa é uma parte muito importante. É importante. Eu, como doente que já passei, é muito importante. Nós na associação fazemos um trabalho bonito, não somos médicos, mas somos pessoas com a nossa experiência. Que é, quando temos perto alguém que tem o diagnóstico, essa pessoa é-nos encaminhada para conversar um bocadinho connosco. Eu ia só aqui introduzir, porque acho que também é importante, já falou há pouco do papel das associações, aliás falaram os dois associações de doentes, e realmente a Susana colabora com uma associação, a Careca Power, desde algum tempo, e portanto também se calhar pedia-lhe para falar um pouco, ou seja, onde é que no seu percurso se envolveu com a associação, quando é que se teve necessidade de procurar esse apoio e em que medida é que isso foi importante para si? Então, a associação apareceu no meu período de quimioterapia. Pronto. Não a associação, mas o grupo de Facebook, porque tudo começou por um grupo de Facebook. Foi-me apresentado por uma doente oncológica, a Patrícia, que já cá não está connosco, infelizmente, que era da minha zona. Pronto, já tinha uma doença muito prolongada, pronto, muito complicada, me ajudou imenso. Na altura apresentou-me o grupo. O grupo foi crescendo, portanto, é basicamente só formado por mulheres. Portanto, foi crescendo, foi desenvolvendo, fomos formalizando alguns encontros, algumas atividades, fomos criando amizades umas com as outras, norte, sul, centro do país, e foi surgindo uma ideia. Houve 20 pessoas que se tornaram muito amigas, das quais eu faço parte, e que um dia acharam que andavam a fazer alguma coisa de diferente, que era, eu ajudava o pessoal que tinha o diagnóstico na minha zona, por exemplo, a Miriam Brissa ajudava em Lisboa, a Joana ajudava no Porto, a Maria João ajudava no Algarve, pronto. E porquê é que nós não fazemos disto uma associação? Porquê é que nós não começamos a colocar isto em prática, mas com cabeça, tronco e membros, pronto, e dirigir-nos, e assim foi. Foi uma ideia que surgiu e temos conseguido. Lidamos principalmente com aquilo que eu falei, que é dos afetos, e com isto realmente não conseguirmos falar, porque é mais fácil. Também foi mais fácil para mim falar com outra paciente, porque ela já sabia o que ia acontecer. Ok, os médicos são nossos amigos, nós sabemos, mas eles não sabem nada naquela altura.
porque eles sabem nos tratar, mas não sabem aquilo que nós sentimos lá dentro. Era aquilo que eu sentia. Eu cheguei a falar isso com o meu oncologista, que era e é excepcional. Eu dizia-lhe, doutor Pedro, desculpe, mas eu é que sei. Ele ria-se muito comigo, mas sabe porquê, Susana? Porque é que estou a sentir. Pronto, e é um bocadinho esse papel que nós fazemos. Portanto, é colocar a pessoa à vontade para conversar connosco, encaminhamos, acompanhamos, ajudamos, fazemos todo esse processo afetivo e depois, quando há aqueles problemas mais complicados, portanto, às vezes um bocadinho de ausência, muito ausência de família, ausência de apoios, portanto, as pessoas às vezes são abandonadas pelo seio familiar, abandonadas pelo mercado de trabalho, portanto nós tentamos nos envolver um bocadinho nisso tudo e temos conseguido fazer a diferença a algumas pessoas, pronto, e eu sou eternamente grata por esse trabalho que agora não faço tanto, mas que fiz muito intensamente e conheci pessoas fantásticas e sei que ajudei, naquele momento eu fiz a diferença. Perguntando também aqui à doutora Joana do papel do médico, não é? Do oncologista, qual é a importância que considera neste tipo de associações, neste tipo de apoio e que tipo de apoio é que acha que deveriam estar disponível e que se calhar não estão ao seu dispor atualmente? Eu acho, como a Susana também referiu há pouco, a procura de informação que muitas vezes não é tão veiculada em algumas unidades, relativamente, por exemplo, a terapêuticas complementares. Eu acho que existem associações que estão muito preparadas para dar este tipo de apoio de nutrição, por exemplo, de medidas dietéticas, de acupuntura, de fisioterapia. Portanto, há um vasto leque de terapêuticas de suporte que a medicina convencional não está tão... Pronto, não digo da nutrição, porque isso nós temos na Fundação, como se tem, mas pronto, que não está tão focada que as associações, e por exemplo, eu participo e muitas vezes ajudo no Mama Help, por exemplo, que é uma associação liderada pela professora Maria João Cardoso, que disponibiliza muitos destes apoios, que são muito importantes em fases até diferentes da doença e que nós, infelizmente, estamos mais focados noutros aspectos do tratamento e, portanto... Nos salvar a vida. Às vezes, não estamos tão preparados para fornecer. Sem dúvida. Se calhar vou mudar agora aqui um bocadinho o tema e queria-vos perguntar agora sobre a questão do tratamento e o que sabemos é que vários tipos de estratégias utilizadas no tratamento do cancro da mama podem ter algum impacto a nível da imagem pessoal. Refiro-me concretamente, sei lá, mastectomia, alopécia, que é aprovada por alguns tipos de terapia, entre vários outros. No seu caso, Susana, acha que estes tratamentos tiveram algum impacto a nível de autoimagem e, se sim, de que forma? Muito. Não, eu acho que até lidei muito bem com isso, mas no fundo não lidei. Porque o espelho nunca nos engana, é sempre o nosso melhor amigo. E há ali uma dada altura em que é extremamente complicado olharmos para nós. Pronto, o cair o cabelo era uma coisa que a mim me doeu bastante. Não por eu ter ficado careca, não ficar, foi porque na altura, quando eu fui com um grupo de amigas comprar as famosas perucas que depois nunca utilizei, quando me sentei no espelho, naquela cadeira em frente àquele espelho, olhei para mim, percebi o que é que me ia passar, foi assim um choque de emoções, voltando atrás, não estarmos preparados, choque de emoções realmente muito grandes. Foi muito complicado ver o meu cabelo cair, foi muito complicado manter-me bonita todos os dias para mim mesma. Foi muito complicado manter-me bonita para os meus filhos, porque eles precisavam de ver uma mãe saudável, isso era muito importante para mim. Foi muito complicado engordar 30 quilos. Foi muito complicado olhar para mim, portanto eu hoje lido muito bem, ainda hoje não fiz a reconstrução mamária, primeiro porque não me foi aconselhado e depois, agora que já foi aconselhado, eu estou há quase 2 anos a pensar se devo de fazer, porque tive muito tempo à espera e deixou de fazer sentido aqui dentro. Mas eu tive basicamente 2 meses e meio para olhar para mim. Pronto. E
não deixei transparecer isso para fora, eu sei que não deixei, mas foi muito doloroso, muito doloroso. De repente, é aquilo que eu disse há bocado, temos 37 anos, ou menos, ou mais, não interessa, mas temos a nossa idade, estamos bem com o nosso corpo, somos saudáveis, cheias de energia, bonitas, temos uma série de coisas e de repente o nosso mundo, para além do nosso aspecto físico, que fica completamente, o meu ficou completamente voltado do avesso, a gente deixa-se de reconhecer ao espelho. Eu às vezes de manhã levantava-me, olhava e dizia, eu não conheço esta pessoa não sou eu. Isso é muito complicado. E depois a parte emocional interfere com o resto todo, não é? Mas pronto, é complicado. Não é nada que não se ultrapasse, mas eu deveria dizer não é complicado, aos outros doentes, vocês isto vai ser sempre super simples. Eu não acho que é sempre super simples. Nós conseguimos viver perfeitamente sem uma mama. E conseguimos viver perfeitamente sem cabelo. E em questão de ser... Eu sou uma pessoa muito feminina, sou uma mulher vaidosa, gosto de ser bonita. Eu consigo ser perfeitamente bonita sem cabelo e consigo ser perfeitamente bonita sem mama. Agora, nem todos os dias isso é simples. E há que ser honesto, o tratamento do cancro é um tratamento duro, o tratamento do cancro de mama é particularmente difícil pelo tempo em que é necessário fazê-lo na maior parte das pessoas, ou seja, a hormonoterapia, que é uma terapêutica base e que se utiliza em muitas pessoas, é uma terapêutica prolongada que implica mudanças profundas no corpo das mulheres, profundas do ponto de vista de imagem, do ponto de vista sexual, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de energia e, portanto, isto em cima da quimioterapia, que é um tratamento, obviamente, que tem um impacto psicológico, mas também tem um impacto físico de envelhecimento que nós vemos a acontecer à nossa frente, que é real, não é só a queda do cabelo, é a infertilidade nas mulheres jovens, é a possibilidade de um momento para o outro poderem não ter mais a escolha de ter ou não mais filhos, portanto, de constituir mais família ou não, numa altura em que se calhar todas as possibilidades estavam em cima da mesa e, portanto, eu acho que todo o apoio é sempre isso é muito, essa parte portanto, de não podermos mais ter filhos, da infertilidade. Eu já tinha 2 filhos e é de facto também muito complicado, porque eu tinha 2 filhos, mas porquê? Porquê é que eu não podia ter mais filhos? É interessante, porque há pessoas que, eu lembro-me de falar com algumas pessoas que disseram, eu nunca tinha pensado nisso até agora. Pronto, cada vez hoje mais as mulheres têm filhos mais tarde, porque completam os seus estudos, porque, pronto, uma data de coisas, e eu lembro-me de estar a falar com pessoas que dizem, pronto, eu até agora não quis, mas o que eu não quero é deixar de ter a opção. Exatamente. E pronto, e para isso é preciso hoje dizer também que nós temos todas as estratégias disponíveis para que isso não aconteça. Acho que há cada vez mais sensibilidade também da parte das equipas médicas de que a preservação de fertilidade tem que ser feita antes dos tratamentos começarem e existem cada vez hoje mais dados da segurança da gravidez após câncer de mama. Eu não estou a falar de uma maneira geral, mas hoje de facto existem mais dados, existem estudos em curso a avaliar e que nos permitem com alguma segurança dizer às pessoas existe evidência que sustenta a possibilidade de engravidar depois de um câncer de mama, dentro, obviamente, de determinadas condições que variam de pessoa para pessoa. Mas esta questão que falávamos há pouco sobre o impacto da autoimagem é algo que os seus doentes, doutora Joana, verbalizam na consulta e que têm essa percepção do impacto que lhes causa e, eventualmente, que têm alguma estratégia que use para tentar minimizar um pouco esta questão? Eu acho que há domínios que são mais fáceis para as pessoas de partilharem connosco, outros que são mais difíceis. A parte da queda do cabelo é algo que afeta muitas pessoas, mas é algo que nós verbalizamos e falamos facilmente entre nós.
porque é muito visível, exato. Mas, por exemplo, a parte da disfunção sexual, a parte do impacto que isso tem nos relacionamentos, essa é uma parte que eu acho que é preciso ser muitas vezes o médico a vir puxar e a trazer. Isto está a acontecer ou não? Vamos falar de estratégias para melhorar, mesmo que às vezes nós não tenhamos muitas, não é? Às vezes não há grandes estratégias, mas há sempre algumas que se podem propor e muitas vezes neste domínio eu acho que a maior parte das pessoas não são muito não estão muito prontas a falar imediatamente. Por isso eu acho que para que isto melhore tem que haver, estes cuidados de survivorship, que é uma área agora muito forte da medicina e da oncologia, porque cada vez há mais sobreviventes e, portanto, tratar dos sobreviventes, e já que estamos a falar com alguém que é especialista em clínica geral, medicina geral e familiar, acho que é importante, porque, de facto, estas pessoas são pessoas que vão precisar de cuidados para a sua vida, que estão relacionados com o impacto dos tratamentos e da doença, e ter um apoio que vem da parte do seu oncologista, mas também da parte de toda a equipa médica e do médico de família, eu acho que é algo que é muito importante para trazer estes assuntos à baila após discutir. Até porque nós depois, quando acabam os tratamentos, eu sou sincera, a gente sente-se assim, agora já me passou, mas a gente sente-se assim, de repente, então e agora? Pois, isto é muito... Então eu agora faço o quê? Então, mas já posso viver, como diz a minha filha, mas já posso viver, eu estou bem, você está bem, mas eu por isso, aí está, eu demoro muito tempo a ir lá, eu demorei imenso tempo, o Dr. Nuno, que é da consulta do síndrome para neoplásico, que eu também sou seguida, que é um doce, eu adoro, de coração, dizia-me, Susana, viva! Mas faço o quê? Viva! Mas vive como? Você é que sabe, mas é aquela coisa, sentimos-nos assim... nós não ficámos desamparados, eu ainda hoje vou a IPO de 6 em 6 meses, pronto, mas eu sou super bem tratada, eu não tenho nada a dizer, mas, epá... Sim, quantas pessoas nós dizemos, mas agora a consulta já pode ser de 6 em 6 meses ou anual. Não quero, eu quero vir cá todos os meses, se for possível. 21 dias. O que é muito curioso é que este é o quarto episódio que nós estamos a gravar e esta questão foi levantada praticamente por todos os doentes, que o período em que, ou, por exemplo, ter a alta da consulta, não diria tanto assim, mas o espaçamento das consultas, que é algo que as pessoas a essa altura sentem, e agora, não é? Porque concentraram ali muito... Eu nunca estive presa. Ok. Pronto, mas acho que deve ser assim o equivalente a estarmos 25 anos ou 50 anos presos e de repente, pronto, soltar. Agora podes-te soltar. A gente fica... Sim, porque a pessoa está muito focada, não é? No início daquele calendário, naqueles tratamentos, em estar o melhor preparada possível para gerir os sintomas e depois, de repente, acaba e o que é que me vai acontecer agora? Eu, por exemplo, tive 23 meses envolvida nisso, porque fiz também a imunoterapia e aquelas coisas todas. Foram 2 anos da minha vida, eu só pensei naquilo. Praticamente. Sim, e outra pergunta é, estou curada ou não, não é? E quem é que sabe responder a essa pergunta? Eu hoje não consigo fazer essa. Não é? Pois essa, ui. Vou só aqui fazer mais uma pergunta, que também era aqui um tema que eu acho que era importante abordarmos. E até já falaram aqui um bocadinho sobre a questão do impacto na fertilidade e no planeamento familiar, mas uma dos receios que é muitas vezes verbalizado por quem teve um diagnóstico de cancro de mama é um receio quanto a uma possível transmissão familiar, a hereditariedade da doença. No seu caso, Susana, é algo que a preocupou, que a preocupa? Pensou nisso? Pensei muito quando, passado... Ao princípio não pensei. Pronto, porque supostamente o meu tipo de cancro não tinha razões para ser hereditário, porque somos logo estudados... Exatamente. Triplo positivo, portanto não tinha muitas tendências. Depois apareceu a minha tia e outra tia e outra tia e a minha prima naqueles 23 meses. E realmente aquilo depois começou-me, de facto, a preocupar. Eu fiz os testes, pronto, o meu cancro não é hereditário, mas isso continua a não me deixar tranquila, porque tenho uma filha e aviso-a de uma série de coisas que eventualmente eu já sei, que é do meu conhecimento, que eventualmente ela pode tentar prevenir, ou pelo menos fazer um diagnóstico mais precoce. Mas sim, é uma circunstância que nos preocupa muito, porque nós pensamos, isto agora vai suceder... a minha filha, ou toda a gente da minha família, pronto, a minha mãe agora também está com cancro, pronto, ou seja, em 7 anos, 4 das minhas tias e a minha mãe, mais uma prima, desenvolveram cancro, pronto, é pesado,
E não é hereditário, portanto, claro, é azar da vida, como eu costumo dizer. Ou pelo menos nós não sabemos. Não sabemos. Não é? Porque, claro que o cancro hereditário, eu acho que é uma preocupação muito, muito presente. Acho que é uma das perguntas que toda a gente nos faz. Posso fazer algum teste para saber que é hereditário? Felizmente, nós temos testes que são cada vez mais acessíveis, porque as técnicas de sequenciação do genoma também são cada vez mais baratas e, portanto, cada vez mais oferecemos às pessoas a possibilidade de fazerem um teste genético e ficam esclarecidas pelo menos dos 16 ou 18 genes que nós sabemos que têm alguma implicação, que implicam um risco acrescido de cancro de mama, mas a verdade é que a grande maioria dos tumores de mama são esporádicos, são fruto de circunstâncias que nós muitas vezes nem sabemos, nem nunca vamos saber quais foram, apesar de ser uma das perguntas também que mais frequentemente nos fazem na primeira consulta. Porquê é que isto aconteceu a mim? E, portanto, é difícil, claro. Acho que nós sabemos que há famílias em que existe uma maior incidência de cancro sem que nós não consigamos perceber porquê. Se calhar há razões e há genes ou há um conjunto de pequenas alterações nos genes que todas juntas dão origem a um maior risco que nós ainda não conseguimos contabilizar, mas pelo menos estes, como os genes BRCA1 e BRCA2, principalmente em Portugal, que conferem um risco de 40% a 80% de ter cancro de mama ou ovário durante a vida, nós temos testes fáceis hoje em dia para fazer. Hoje em dia, cada vez mais com o aparecimento de terapêuticas dirigidas como os inibidores da PARP, e agora cada vez mais é premente fazermos estes testes, principalmente a mulheres jovens, cada vez mais, independentemente do subtipo biológico. E eu acho que é um assunto, claro, um assunto importante. É muito pertinente, sim. Mas também acho que é um assunto para o qual nós vamos tendo ferramentas cada vez mais acessíveis para poder tranquilizar as pessoas. E claro, há sempre a consulta de genética, mesmo que a pessoa não tenha a consulta de risco, mesmo que não tenha um gene alterado, existem estratégias, como a Susana estava a dizer, que se podem fazer. Começar uma vigilância mais precoce com ecografia, 10 anos antes da idade mais nova, em que o cancro aconteceu na família, medidas dietéticas, exercício físico, medidas de estilo de vida que se podem tentar adotar. O tempo está mesmo quase a terminar, portanto o que eu vos pedia era, quão brevemente quanto possível, se têm alguma mensagem final que queiram transmitir a quem nos está a ouvir, e se calhar algumas pessoas que até estão a passar por situações semelhantes, como a Susana passou. Eu digo aos meus amigos e às pessoas que me conhecem e às que não me conhecem, que depois percebem que eu tive esta situação na minha vida, eu digo que vivam o mais que puderem, porque isto não é fácil, mas também não é impossível. Pronto, vivam aquilo que gostam de fazer, não deixem para amanhã. Claro. Não, acho que... Doentes ou não? Exato. Acho que é importante perceber também que há uma explosão do conhecimento sobre a biologia desta doença que tem permitido avanços incríveis nos últimos anos, e eu acho que o que todos temos que fazer é trabalhar o máximo possível, que pudermos todos nós em conjunto, para que essa evolução aconteça o mais rápido possível. Houve outras doenças que já foram incuráveis no passado e que hoje nós tratamos, e o cancro também será uma dessas doenças, com certeza. Com certeza que sim. No futuro. Gostava muito de continuar aqui esta conversa, mas infelizmente o tempo chegou ao fim. Nós concluímos desta forma o 4º episódio do podcast Oncologia no Ar, que é o último desta temporada. Eu agradeço em primeiro lugar às duas convidadas por esta interessante conversa. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os que contribuíram para a criação deste projeto, nomeadamente os membros da Comissão Consultiva e também todos os participantes nos vários episódios. E por último, queria agradecer a todos os ouvintes. Até um próximo episódio.